Olá, jovens humanos. Ah, você voltou. Corajoso, hein? Ou é só teimoso? Vamos descobrir. Já devia saber que essas histórias não terminam bem. Mas tudo bem, eu conto. Só não diga que eu não avisei, hein? Continue por sua conta em risco. História 1. Assombração no matadouro. Minha história começa como as histórias geralmente começam. Comigo fazendo uma atividade bastante comum, sem ocorrências incomuns. Eu estava ajudando um amigo meu a reformar um prédio para seu local de trabalho. Esse edifício costumava ser um antigo matadouro, e neste caso era um matadouro bem estranho, pois era usado especificamente para tráfico de partes humanas, para uso médico no mercado negro, antes de o governo limitá-las. Esse edifício não era uma casa residencial de fato, desde o início dos anos de 1900, e logo se tornou um matadouro durante a Primeira Guerra Mundial, e foi fechado logo após a Segunda Guerra Mundial. Havia alguns de nós trabalhando no edifício, um sujeito que falava apenas russo, e seu amigo que traduzia para mim o que ele queria que eu fizesse. Ele nos disse brincando que esse prédio estava ligado a mundos diferentes. Perguntei o que ele queria dizer sobre isso, e ele só me falou: "Você verá, ou você vai para casa, ou você é um idiota." Comecei a remover as tintas dos degraus do andar de cima, quando pensei ter ouvido alguém sussurrando meu nome. Perguntei à equipe se tinha alguém me chamando, mas eles insistiram que não. O sussurro persistiu a ponto de eu subir as escadas para investigar. Minha equipe não era muito de pregar peças uns com os outros, então achei bem estranho. Não havia ninguém lá em cima, mas tive uma tremenda dificuldade de voltar para baixo. Naquele momento, senti como se estivesse num prédio diferente e não conhecesse o local. Embora o layout não tivesse mudado de forma alguma, ainda assim me parecia estranho. Não sei explicar bem. Eu descia por um corredor que eu achava que me levaria para as escadas, mas acabava em um banheiro. Então, quando eu voltava mais tarde, tentava ir ao banheiro e acabava num armário. Era muito estranho, quase como se eu estivesse em um prédio completamente diferente a cada vez que eu ia em algum lugar. Continuei meu trabalho de remoção de tinta, até quase chegar no último degrau, quando ouvi um grito ensurdecedor vindo de outro trabalhador. Todos nós corremos até ele para ver o que tinha acontecido, presumindo que ele tinha se machucado enquanto trabalhava. Mas ao invés disso, o encontramos agachado, no canto, chorando. Foi muito estranho, já que esse homem era, por definição, um durão. Ele estava aterrorizado além da conta. Quando perguntamos a ele o que tinha acontecido, ele disse: "Tentou me tocar", e não nos contou o quê. Foi a partir daí que a assombração começou a piorar progressivamente. Neste ponto, eu tinha estado na maioria dos cômodos da casa, então eu estava ciente de cada manifestação que acontecia no lugar. Certa vez, entrei em um dos quartos e o quarto estava diferente. Havia bandejas de ferramentas nas mesas, sangue por todo lugar, e uma garota estava deitada na cama, cortada e morrendo. Corri para fora do quarto o mais rápido que pude e pedi para várias outras pessoas voltarem a olharem. E quando voltaram, parecia um quarto normal, empoeirado do mesmo jeito de antes. Essa ocorrência aconteceu em vários pontos da casa. Era quase como se estivesse tentando forçar o que tinha acontecido na casa de volta à realidade, mas permaneceu apenas uma imagem desbotada do passado. Vários trabalhadores alegaram ter visto um homem andando pela casa, o que não era membro da equipe. Ele estaria usando um avental branco, botas pretas estilo militar e uma máscara de gás preta alemã. As pessoas alegaram tê-lo visto entrar nas salas, e quando abriam as portas, a sala estava vazia. Por fim, tivemos que parar de trabalhar na casa, devido a vários ferimentos graves. O homem estava no porão tentando consertar a caldeira, quando alguém veio por trás dele e o espancou repetidamente, com um pé de cabra, segundo ele mesmo conta. Ele diz que não conseguiu ver bem a pessoa, porque não olhou para cima, com medo de ser atingido no rosto, mas ele alega que parecia ser uma mulher, alta, que estava batendo nele. No momento da ocorrência, havia apenas 3 pessoas no prédio, o homem consertando a caldeira e mais 2 pessoas consertando a porta da frente, que estavam no andar de cima o tempo todo, e não havia nenhuma mulher. Outro homem foi hospitalizado após ser severamente cortado no braço, abaixo do cotovelo. Seu médico nos informou que parecia que alguém estava tentando remover o nervo em seu braço, comumente chamado de osso engraçado.
O homem ainda se recusa a nos contar o que aconteceu durante o acidente. Eu mesmo fui ferido durante o que eu acho que foi uma influência paranormal. Estávamos trazendo caixas do porão para o andar de cima. Uma delas estava cheia de arame farpado, que devia ser usado para forrar a cerca externa. Quando de repente perdi o equilíbrio nos degraus. Meu braço esquerdo ficou preso no arame farpado da caixa quando eu tentava agarrar algo para recuperar o equilíbrio. Naquele momento, enquanto minha mão ficava presa no arame farpado, eu senti como se estivesse sendo puxado pelos meus pés, como se estivessem tentando me arrastar a escada abaixo. Eu tive que receber vários pontos no meu braço. O prédio foi condenado pouco tempo depois e não estava mais sujeito a reformas por nossa equipe. Lembram daquele trabalhador russo que nos disse que esse prédio se conectava com outro mundo? Quando ele falou, eu não entendi, mas hoje acredito que o que ele quis dizer com isso era que o prédio estava tentando reviver os eventos que ocorreram anteriormente, tornando-os visíveis nos cômodos por um curto período de tempo e sendo capaz de ouvir o que estava acontecendo às vezes. História 2. Despertador da meia-noite. Isso aconteceu na casa da minha mãe, quando eu tinha uns 15 anos. Meu despertador começou a tocar à meia-noite, todas as noites, do nada. Achei que estava quebrado e o descartei. 2 anos depois, minha mãe comprou outro despertador novo para o meu quarto, quando eu tinha uns 17 anos. Um dia, o alarme do despertador começou a disparar à meia-noite. Pensei muito sobre isso na hora e apenas o desliguei. Aconteceu novamente na noite seguinte, e foi aí que minha irmã lembrou da situação do antigo despertador que eu tinha jogado fora. Então, verifiquei e garanti que nenhum alarme estava definido no novo despertador. E conferi novamente às 11h56. Para minha surpresa, 4 minutos depois, o alarme tocou. Assustado, joguei ele fora. Na noite seguinte, eu estava na casa do meu pai com um amigo meu. E o meu pai estava trabalhando. Ele saiu para o trabalho por volta das 2 da manhã. E o meu amigo trouxe um iPod para ouvirmos música. Cerca de 2 minutos após o meu pai sair, ouvimos o despertador vindo do meu quarto. Fui verificar e o relógio estava piscando. Ele estava conectado à energia, mas a hora não estava ajustada. Assim que eu peguei, o relógio marcou meia-noite e desligou sozinho. Eu não tinha programado o despertador nem nada. Meu amigo não sabia nada sobre as últimas noites. Então, eu sabia que não era ele brincando comigo. Eu não sei explicar por que isso aconteceu. Sei que desde então não uso mais relógios, apenas celular. Também sei que agora acredito que sim, coisas paranormais são perturbadoras e principalmente reais. Não sou religioso, mas estou 100% convencido de que o sobrenatural existe. História 3. A menina da floresta. Eu tenho mais de 30 anos agora. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 18 ou 19 anos. Meus amigos e eu decidimos ir para a Escócia, para uma viagem de acampamento, com cerca de 30 indivíduos, todos homens. Foi uma viagem a qual nenhuma garota se voluntariou, pois lá estava num período muito úmido, com muita ventania, e digamos que não era um ambiente muito confortável. Resumindo a história, chegamos, montamos nossas barracas e nos preparamos para a primeira noite. Demoramos mais do que o esperado para chegar lá, então literalmente tivemos que montar nossas barracas no escuro, debaixo de chuva. Percebi que minha barraca estava sem a lona de solo, aquela parte quadrada que vai sob a barraca. Falei com os meus amigos que não conseguia encontrar minha lona, e um dos meus amigos me falou para dormir aquela noite na barraca dele, que já estava pronta, até porque não conseguiríamos achar a lona no escuro e na chuva. Pois bem, concordei com ele, e talvez isso foi a melhor coisa que fiz, pois não sei dizer como seria se eu estivesse sozinho naquela noite. O que estou prestes a descrever aconteceu do nada. Ambos deitamos lado a lado, tentando dormir, enquanto ouvimos o uivo do vento e a chuva batendo na barraca. Era uma barraca de montanha de verdade. Então, era realmente aconchegante. Estávamos cansados. Somando uma coisa à outra, vocês já sabem, né? Apagamos rapidinho. Mas então, acordamos com um barulho. Ambos ouvimos. Primeiro, tudo ficou quieto. Quero dizer, tudo. O som sumiu. Foi tão estranho. Sem vento, sem chuva, nada. Era extremamente estranho aquele silêncio repentino no meio da mata? Sim, totalmente.
mas quando a situação acontece com você, não dá para racionalizar muito. Você é só um espectador. Na hora, apesar do susto, ficamos apenas em silêncio, aguardando que algo acontecesse. Então, logo em seguida ao silêncio, ouvimos uma menininha rir alto por cerca de 30 segundos. Foi tão assustador que é difícil descrever claramente. Ela parecia ter cerca de 6 ou 7 anos, porque na época eu tinha uma irmã mais nova, com essa idade aproximada, e as vozes eram bem parecidas. Foi uma risada perturbadora e parecia estar bem na entrada da barraca, ou seja, havia apenas uma fina camada de tecido entre nós e ela. Embora eu não pudesse vê-la, nunca me senti tão assustado. A sensação que eu tive era tão ruim que nunca me senti tão desconfortável antes. Nunca. Meu corpo inteiro virou um gelo e travou de medo. Foi uma risada alegre, misturada com uma malícia, tudo de uma vez. Quando paramos de ouvi-la, não foi como se ela tivesse se afastado, como se a risada se dissipasse enquanto ela corria para longe. Na verdade, ela parou do nada, bem no meio de uma risada alta. Imediatamente, ambos olhamos um para o outro. E eu disse: "Você ouviu isso?" "Sim", uma menina rindo. Meu amigo respondeu. Não pensamos imediatamente no paranormal. Na verdade, ambos pensamos que uma menina estava do lado de fora, às 2 da manhã, nas colinas frias e chuvosas da Escócia. Perdida e precisando de ajuda, no meio da chuva, do vento e do frio. Nem paramos para pensar que ela estava rindo de maneira extremamente estranha. Então, ambos entramos em pânico e saímos abruptamente da barraca e vimos nada além de colinas negras ao redor. Saímos da barraca em cerca de 30 segundos e ninguém poderia ter descido aquelas colinas tão rápido. Então o medo tomou conta de nós dois e corremos de volta para a barraca. Não sei quanto tempo ficamos lá, temendo que ela voltasse a rir. Até hoje, meu amigo e eu nunca sentimos um medo como aquele. Mais tarde, descobrimos que aquelas mesmas colinas eram onde mulheres e crianças inocentes foram mortas durante a Guerra Civil Escocesa. História 4. Possessão na igreja. Irei dividir com vocês uma experiência particular que me faz voltar à credulidade sempre que me distancio com relação a isso. Sempre que me atrevo a duvidar do sobrenatural e questionar minhas próprias experiências, tenho essa lembrança para pôr de volta meus pés no chão e deixar minha mente alerta. Eu morei em Brasília por cerca de 5 anos, eu acho, logo após a separação dos meus pais. Foi uma situação difícil, a mais difícil que enfrentamos como família. Aliás, a que destruiu a família de vez. Na infância, por volta dos 11 ou 12 anos, acompanhava minha mãe à igreja. Entendo as possíveis conotações em torno disso, considerando as mentiras e loucuras que podem ocorrer em locais intitulados como igreja. Contudo, o lugar que frequentávamos não era típico nesse sentido. Não posso garantir a ausência de falsidades, pois falsidades estão onde os seres humanos estão. Mas afirmo que essa experiência em específico foi genuína e logo entenderão o motivo. Estávamos em um culto de terça-feira, liderado pelas senhoras da igreja. Era um culto pouco frequentado, mas as senhoras eram assíduas, quase todas estavam presentes. 2 delas, em particular, protagonizaram esse episódio. A primeira, a quem chamarei de Maria, era uma irmã dedicada, testemunhando uma fé que refletia em sua vida, casa, filhos e casamento. Esse é o tipo de coisa que, se for falsidade, você não pode sustentar, não por muito tempo. Não vai conseguir esconder a verdade das pessoas que estão mais próximas. E eu morava próximo a ela e admirava a vida simples e tranquila que levava, especialmente porque a minha família era disfuncional. Embora tenha saído da cidade onde isso aconteceu há mais de 20 anos, eu ainda a admiro. A segunda senhora era a mãe de um colega meu de sala, a quem chamarei de Débora. A história era que Débora havia sido abandonada pelo marido, trocada por outra mulher que a atormentava. Eu conhecia a situação de perto, pois estudava com seu filho mais velho, há pelo menos 3 anos, na mesma sala. Ele era inteligente, mas suas notas e comportamento pioraram drasticamente desde o ocorrido. Reconheci todo aquele sofrimento, pois meus pais também haviam se separado em circunstâncias semelhantes. Eu era capaz de prever a próxima fase do difícil processo que enfrentavam. Após a depressão da mãe, viria a doença. E aconteceu. Como se não bastasse todo o sofrimento, a mãe dele começou a adoecer.
Era triste e deprimente testemunhar aquilo. A irmã Maria estava dando todo o suporte possível, sempre disponível, orando e consolando. Débora, que era uma mulher de cabelos curtos e estatura pequena, agora era apenas pele e osso, consumida pela depressão e doenças, parecia ter envelhecido pelo menos 20 anos em poucos dias. Acredito que tenha sido esse sofrimento que a levou a buscar ajuda espiritual. E lá estava ela, todos os dias de culto, buscando se fortalecer. E já que falamos de características físicas, um detalhe importante é que a irmã Maria era forte e robusta, o total oposto daquela pobre mulher que definhava em sofrimento. O culto naquele dia estava como sempre, com poucas pessoas e muitos bancos vazios. Naquele dia, minha mãe e eu sentamos em um banco no meio da igreja, sendo as últimas pessoas nos bancos naquele culto. Do meio dos bancos para trás, não havia mais ninguém ocupando lugares. Pulando um banco à nossa frente, lá estava Débora, a mãe do meu colega, sozinha nesse dia, desacompanhada dos filhos. No banco da frente dela estava a irmã Maria. O culto seguia normalmente, sem nada de estranho. As senhoras cantavam os hinos da harpa, oravam e eu estava lá, ora prestando atenção e tentando participar, ora viajando em outros pensamentos, ora observando Débora. Via nela um reflexo de minha mãe, com o sofrimento da separação e abandono. Naquela época, minha mãe estava melhor, mas houve um tempo que eu achei que ela fosse morrer. E parecia que era exatamente assim que a mãe do meu colega estava. Então, do mais absoluto nada, comecei a sentir algo estranho, que só posso traduzir como uma sensação de ameaça. Lembro de olhar para trás, mas só vi o porteiro Eduardo, firme na portaria como sempre. Ele trazia uma sensação de segurança para mim, e acho que me virei também para conferir se ele estava lá. Depois olhei de volta, provavelmente procurando razão para a minha sensação. Enquanto me virava para frente novamente, senti um arrepio. Algo estava passando perto de mim, o arrepio mais forte que já senti na vida. Até os cabelos da minha cabeça senti arrepiarem, começando pela nuca e subindo até a testa. Virei-me rapidamente para minha mãe e segurei em seu braço para contar o que estava sentindo. Antes que eu fechasse a boca após dizer mãe, Débora, que estava 2 bancos à nossa frente e de costas para nós, esticou os braços ao lado do corpo, de maneira brusca. O movimento chamou a atenção e, ao invés de falar com minha mãe, me interrompi e virei meus olhos naquela direção. De repente, ela, uma mulher franzina, provavelmente com menos de 1,60 m, pele e osso, passou o braço em volta do cabelo preso em rabo de cavalo da irmã Maria, que era o dobro do tamanho dela, e a arrastou para fora dos bancos em direção ao corredor, jogando-a no chão. Ela fez isso com estranha facilidade e habilidade e com uma precisão cirúrgica. O cabelo da irmã Maria era bem comprido, então ela laçou o cabelo com o braço, fazendo com que ele desse 2 voltas no braço e segurou na base do rabo de cavalo, de maneira estratégica. Em seguida, sem dizer uma palavra, começou a arrastar a irmã Maria pelo corredor com extrema facilidade em direção à saída da igreja, em uma cena surreal e assustadora. Em total perplexidade, não chorei, não gritei, não corri. O que dizem sobre ver as coisas em câmera lenta nessas horas é verdade. Era essa a sensação que eu tinha. Tudo acontecia como se fosse câmera lenta. Fiquei imóvel, assistindo aquilo como se fosse algo na tela de uma televisão. A cena foi tão aterradora que por um tempo ninguém fez nada, apenas contemplou aquilo, até que outra irmã e os 2 únicos homens presentes conseguiram se mexer para intervir. Não sei o que me impressionou mais, se foi a força absurda que fazia Débora continuar arrastando Maria, mesmo com 3 homens tentando segurá-la, ou se foi a reação de Maria. Ela apenas segurava o cabelo de rabo de cavalo, com uma expressão controlada e sóbria, sem aparentar medo ou desespero. Com os homens segurando, ou pelo menos tentando segurar Débora, Maria conseguiu se desvencilhar, levantou nem lembro como, se com ou sem ajuda, e orou por Débora, que nesse momento abriu a boca em uma voz distorcida, e a coisa dentro dela proferiu xingamentos, falando em terceira pessoa, garantindo que mataria Débora e Maria. Com a oração, o demônio se retirou, mas até o fim do culto, o clima era de medo e susto. Bom, pelo menos para mim era.
Essa experiência nunca vou esquecer e até hoje parte do arrepio parece nunca ter ido embora. Sempre que falo nisso, sinto novamente um arrepio, uma garantia da realidade daquela experiência. Por fim, dificilmente alguém conseguiria me convencer de que aquilo não foi uma possessão demoníaca, um arrepio forte, sem explicação ou razão de ser, a sensação de ameaça antes mesmo da cena se desenrolar e a reação bizarra daquela pobre mulher em seguida não me deixam dúvidas quanto a isso. História 5. O Antiquário. Sei que é difícil acreditar em uma história de fantasmas que você mesmo não tenha vivenciado. Mesmo assim, o que vivi foi tão intenso que me sinto compelida a compartilhar, você acreditando ou não. No passado, tive algumas experiências com o paranormal, mas nunca tão assustadoras quanto a minha experiência no porão de uma loja de antiguidades, localizada em uma cidadezinha de interior. Era um belo dia de verão e eu estava olhando antiguidades com minha mãe em uma loja que mais tarde descobri que já foi uma loja de ferragens. Nós duas descemos as escadas até o porão. Enquanto caminhava, senti-me extremamente tonta. Estranhos pensamentos começaram a invadir minha mente. O primeiro me veio junto com uma imagem assustadora. Eu batendo a minha cabeça no chão, no lugar que estávamos, até me machucar bastante. Estávamos indo para o fundo do porão e os meus olhos foram atraídos para os cantos do teto, como se eu estivesse observando algo se movendo entre eles. E isso me tirou do meu pensamento bizarro. Mas então tive outro pensamento estranho, de um tigre, andando de um lado para o outro. Eu estava tentando ignorar esses pensamentos, quando chegamos ao final da sala. De repente, ouvi a voz profunda de um homem, lentamente se transformando em um grito selvagem. Saio, 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 saio! Parecia um homem enlouquecendo de raiva e tristeza. Era uma voz que pode ser melhor descrita como atormentada. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram e calafrios percorreram minhas costas. Percebi então que não havia ninguém além de nós no porão. Então pensei em me virar para sugerir silenciosamente a minha mãe que saíssemos. Então me virei e vi minha mãe literalmente fugindo pelo porão afora, subindo as escadas, correndo. Não pude deixar de gritar. Oh, espera por mim, não me deixe sozinha aqui, espera, espera. Saímos correndo da loja e iniciamos uma longa e silenciosa viagem para casa. Estranhamente, não falamos sobre o porquê fugimos como lunáticas e o momento foi quase esquecido. Até 2 semanas depois, quando finalmente tive coragem de falar com ela. Nenhuma de nós se sente muito confortável com isso, mas minha falecida avó, minha mãe e eu parecemos ter algumas habilidades psíquicas. Como eu disse antes, já experimentei algumas coisas, com e sem a minha mãe. Então foi estranho para mim não tocar no assunto por um tempo. Sem contar nenhum detalhe, perguntei se ela ouviu alguém gritando naquele dia. Ela parou o que estava fazendo e respondeu que sim. Pedi para ela repetir o que ouviu, e foi exatamente o que eu ouvi. Até o mesmo tom enlouquecido e a raiva crescente em cada saia eram exatamente como eu tinha ouvido. Ela ainda se recusa a falar sobre aquele dia, e fico pensando no que experimentei e por quê. Fiquei tão curioso que tentei pesquisar a história da cidade, que era muito escassa. Descobri que um homem chamado George deu um tiro na cabeça na época que a loja estava em funcionamento, mas não pude confirmar nada com certeza. Continuo a ter experiências paranormais, mas nada se compara à surpresa e ao terror que experimentei naquele dia. História 6. Dormitório histórico. Eu sou um estudante universitário. Recentemente mudei da minha casa no Alabama para iniciar meus estudos. Frequento uma faculdade histórica e ouvi histórias de muitas pessoas. Nunca pensei muito nas histórias, até cerca de 1 mês atrás. Uma noite, por volta de 1h da manhã, eu estava atravessando o campus para ir para o meu dormitório. Há um corredor muito longo ao lado da nossa academia e eu estava virando a esquina quando vi uma sombra escura na parede sem explicação. Parecia ser uma figura masculina, muito grande. Tive a pior sensação que já tive na minha vida naquele momento. Foi como se toda a raiva, tristeza e medo do mundo inteiro caíssem sobre o meu peito. Embora eu seja formada em ciências, não fiquei muito curioso e dei a volta no enorme prédio, pegando o caminho mais longo para casa.
Deixei o pequeno incidente escapar da minha mente, até algumas noites atrás. Nas últimas 2 semanas, coisas estranhas aconteceram perto ou ao redor do meu quarto. Tentei explicá-las, mas não consigo pensar em mais desculpas. Minhas luzes acendem e apagam constantemente, a ponto de me deixarem louco. Meu computador toca música heavy metal o mais alto que pode, periodicamente durante a noite. Do nada. Meu despertador está travado às 2h29 e nunca zera, mesmo que eu desconecte. Sinto alguém tocando minhas pernas à noite, até sentir minha coberta ser arrancada de mim. E agora estou com hematomas misteriosos e não consigo pensar em um motivo para tê-los, mesmo tentando bastante. Meu colega de quarto saiu há cerca de 3 semanas, então tenho um quarto só para mim. Quando olho para minha cama, posso ver a marca de alguém sentado ali. Minha coxa nunca fica arrumada. As coisas desaparecem das minhas prateleiras o tempo todo e sei que não havia ninguém no meu quarto, porque eu sou o único que tem a chave. Nunca sinto que estou sozinho e tento evitar o quarto o máximo que posso. Às vezes, ouço passos pesados lá fora, no corredor, mas quando olho, não há ninguém lá e as luzes que são de sensor nunca estão acesas. Todas essas coisas podem parecer bobas, mas estou chegando ao ponto de não saber o que fazer. Tenho uma mente muito científica e quando não entendo uma coisa, isso me deixa louco. De certa forma, sinto que está começando a controlar a minha vida. História 7. O homem na funerária. No final de outubro, o avô do meu marido faleceu. No início daquele mês, tive uma menina e fomos à antiga funerária, onde a avó do meu marido havia feito um plano funerário. Por volta das 4 horas da tarde, de uma quarta-feira, fomos prestar nossas homenagens. Ao passarmos pelas portas da capela, fomos recebidos por seus familiares. Apesar das circunstâncias, eles ficaram felizes em conhecer minha filha. Caminhamos pelo corredor para ir em direção ao caixão, e eu tive uma sensação estranha por algum motivo. Meu marido se ajoelhou no altar, onde estava o caixão para rezar, como nós católicos fazemos. Eu me virei e pedi à avó do meu marido que cuidasse da minha filha. Voltei para meu marido, coloquei minha mão esquerda em seu ombro direito e ao lado do caixão havia um pedestal de madeira, com uma moldura de latão e a foto de seu avô. A foto estava voltada para os parentes e quando começamos a orar, a foto roçou no banco de madeira e virou-se para nós. Meu marido olhou para mim e disse: "Você viu isso?" Eu disse: "Inferno, eu vi." Mas ele me disse para ficar quieta. Virei-me imediatamente para ir ao banheiro. E quando entrei no banheiro com a minha filha, no espelho havia um homem parado, logo atrás de mim, com roupas velhas do século XIX. Eu simplesmente congelei e comecei a rezar. Então o velho sumiu. Ao sairmos da funerária, imediatamente disse ao meu marido que não queria ir mais àquela funerária, mesmo que ele tivesse um ente querido falecido. Ele entendeu e acredito que ele também não quer voltar mais naquele lugar. E então, meus jovens humanos, você ouviu, sentiu ou já pensou em algo estranho? Talvez esteja sendo observado também. Me conta aqui nos comentários ou me manda lá no e-mail que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar ler. Mas não esquece de deixar seu like também, viu? Compartilhar e se inscrever no canal. Porque senão, é um sussurro para um par de olhos abrir no seu espelho quando você estiver olhando o seu reflexo. Então por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.